Pode. Né? Então tá. Oi, Giovana, Vitória, todo mundo tá aí? Oi, gente, boa Professor, noite. Oi. a reunião de hoje vai ser colocada no YouTube, porque tem um amigo meu que queria assistir, mas não vai poder assistir. Mas o Eduardo vai gravar, não é, Eduardo? Vai colocar no YouTube? Nós estamos gravando. Ah, já estamos gravando, Eduardo? Já. Tá bom, obrigada. Bom, então, oficialmente, boa noite a todos. Hoje nós iniciamos uma palestra, um encontro sobre fauna ameaçada de extinção no Brasil. Então, é um tema instigante e por muitos ainda pouco conhecido. Nosso grupo de estudos de medicina de animais selvagens, ele então hoje vai tratar desse assunto. E eu começo, aqueles que gostariam de se expressar, eu começo perguntando a vocês se vocês conhecem esse animal, quem é ele, e se ele está ameaçado de extinção. É o tamanduá? Bom, existem várias espécies de tamanduá, né? Eu não sei o que você está me dizendo com isso, porque você está falando um nome popular e existem muitas espécies de tamanduá. E eu queria saber de você que tamanduá é esse e se ele está ameaçado de extinção. Eu vou fazer outra pergunta. Quantos de vocês, eu não falo em zoológico, quantos de vocês já viram essa espécie animal em vida livre? Em vida livre. Fala assim. Pode abrir o microfone e falar assim, em vida livre. Quem já viu? Sim. Eu nunca vi em zoológico e nunca vi em vida livre. A Joana, você viu aonde em vida livre? Eu não vi esse, né? Eu vi, na verdade, Não. tamanduá bandeira. Mas eu não estou falando do tamanduá Conheço. bandeira, eu estou falando desse animalzinho. Esse não. Então, nós estamos aqui com, eu não sei exatamente quantas pessoas que estão na plataforma, mas assim, em torno aí de umas 20 a 30 pessoas, provavelmente, e talvez a sessão da professora Kátia, nenhum de vocês deva ter viu esse animal e sequer sabe me dizer que animal é esse, de verdade, né? É Porque um não tem. tamanduá mirim. Ah, é o tamanduá Ou mirim, né? tamanduá de colete. Isso, é o Mimercófaga tridáctilo, tetradáctilo, né, perdão. Essa espécie não é ameaçada de extinção. E aí eu pergunto para você, peraí, mas o que precisa para ser ameaçado? Se um animal que os estudantes de medicina veterinária, de diferentes períodos, interessados em animais selvagens, poucos reconhecem, pelo menos uma única pessoa me disse que animal é esse, no nome popular. E ninguém viu durante toda a existência. Existe algo a mais a ser compreendido, não? Por que essa espécie não é ameaçada de extinção? Talvez isso nos leve a pensar que para uma espécie ser categorizada oficialmente como ameaçada de extinção, ela precise passar por crivos, parâmetros, estudos, probabilidades, estatísticas, aprofundamento de estudos técnicos que demonstrem que aquela espécie esteja, de fato, por um sopro para desaparecer do planeta. Vocês não concordam? Por Então, isso leva a uma reflexão. E eu vou retornar um slide para vocês, com o pato mergulhão. E, além dessa questão do que é propriamente um animal ameaçado, eu queria perguntar a vocês se a extinção é um processo atual ou não. Vamos participar.
acho que pode ser um processo considerado natural, dependendo de como ele é feito. Por exemplo, os dinossauros foram extintos, mas não teve ação humana. Mas no caso desses animais, eu acho que a gente está tratando hoje mais com ameaça humana mesmo, nessa extinção. Eu adorei a sua resposta, Giovana, porque, em verdade, quando nós optamos pelos esforços para a conservação, né, da biodiversidade, e nós trabalhamos nos esforçando para que as espécies elas não se extinguam. Num olhar um pouco desavisado, aparentemente a extinção não seria um processo natural. Mas a extinção, todos esses processos de extinção são, todos não, os processos de extinção ao longo da história, vamos dizer assim, do próprio planeta Gaia, ao longo dos milhões de anos de existência, muitas crises ambientais ocorreram, muitas espécies vieram e se foram, né? Nós não precisamos, se a gente pensar só aqui na América do Sul, as preguiças gigantes que existiam, de diferentes sinatras e outras espécies animais que a paleontologia está aí para nos mostrar, essas espécies animais elas se extinguiram, elas tiveram um período de existência, os biomas mudam sua composição, os ecossistemas, de forma geral, mudam a sua paisagem e todo um contexto, de forma que as espécies se vêm e se vão ao longo de uma trajetória aí que pode variar, alguma coisa em torno de 10 milhões de anos, ou mais ou menos. Enfim, existe um período em que as espécies... E a vida continua. Por isso que eu, às vezes, digo que a vida é, de verdade, um entrelaçamento de vidas, né? Mas é nesse sentido. Até tem um artigo que eu gostaria de propor para nós debatermos, se vocês tivessem interesse, dentro dessa temática, que é um artigo do professor Luiz Andrade, inclusive, é um artigo que tem a seguinte pergunta como título: o que é vida? Bom, mas nesse sentido, hoje, quando nós que estamos no Holoceno, e muitos querem que o período, esse tempo que estamos chamando de antropoceno, né, seja classificado também como uma era geológica ou não, mas, de fato, o Holoceno, que é o que nós vivemos hoje, né, nós tivemos aí nos últimos 250 anos uma modificação drástica no planeta. E a crise ambiental atual, ela tem uma diferença, porque como a Giovana bem colocou, é uma crise de origem antrópica. E essa crise ela está propiciando uma curva, ou seja, eu vou pedir, porque eu não estou conseguindo falar, tem o microfone aberto. Quem está com o microfone aberto, por gentileza? Obrigado. E tem... Como é que eu estava falando? Existe um processo acelerado de extinção, que a cada dia são relatadas novas espécies que se extinguem, e assim por diante, um processo acelerado de perda de biodiversidade, que muitos acenam que o antropoceno, na verdade, seria, vamos dizer assim, o começo do fim da existência da espécie humana. Então, quando a gente estuda e se dedica à conservação de espécies ameaçadas, no fundo nós estamos estudando a vida, ou lutando pela vida, é uma questão política. É político você trabalhar em prol da biodiversidade, porque ao se linearizar, ao se extinguir, ao se perder a biodiversidade, as próprias sociedades humanas se tornam vulneráveis a tudo que vocês já conhecem. Então, é político também. Muito bem. Então, o porquê de trabalhar com espécies ameaçadas
É um tema que eu provoco nesse instante e a gente pode voltar a discutir isso quando terminarmos os slides ou o momento que vocês assim desejarem. Então, dentro desse contexto, o que está ameaçado propriamente dito não seria exatamente as espécies, mas os biomas. Os biomas estão ameaçados e ao se inferir impactos negativos sobre o ambiente, os biomas de forma geral, os ecossistemas, né? Então você ameaça essa biodiversidade, ela está ameaçada, o bioma está ameaçado. Né? E se você pensar, por exemplo, essa floresta atlântica aqui, que é a casa do tamanduá-mirim, que é a casa de uma grande diversidade de espécies, né? Elas se tornam hoje cada vez mais restritas às áreas de proteção ambiental, sejam elas de proteção integral ou de uso sustentável, e fora delas parece que existem vitrines, né? Fora delas existe um crescimento desordenado, tamanho, né? Um certo caos que as leis ambientais deviam ser melhor aplicadas, que os planos diretores das cidades deveriam ser mais, vamos dizer assim, cuidadosos e cautelosamente revistos e seguidos. Bom, me diz aqui que eu tenho 10 minutos e vamos seguindo, então. Peraí, que eu acho que travou. Então, nós sabemos que a perda de hábitat, como já foi dito, é a maior causa da perda de diversidade, os impactos, né, o desmatamento, o desflorestamento de forma geral e a perda de hábitat, seja que bioma for, é tido como a maior causa, não só histórica, mas atual, de ameaça à diversidade biológica, né? Se nós imaginarmos o que acontece hoje na Floresta Atlântica, imaginem você, essa foto eu fiz em 1995 na Amazônia Legal, né, onde vem ocorrendo progressivamente o desflorestamento e a substituição da floresta por pecuária extensiva, principalmente, com a introdução de capins africanos, gado indiano, expulsão de povos tradicionais, perda da diversidade biológica, espécies animais que se extinguem, muito provavelmente sem nem sequer serem conhecidas, e segue mais ou menos o caminho que a Mata Atlântica, infelizmente, seguiu. Então, nós se pararmos para pensar hoje em termos de biodiversidade, né, e em se falando de fauna, não de flora, mas de fauna no Brasil, nós temos hoje contabilizados, de acordo com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, 116.839 espécies animais, né? E aí a gente categoriza pouco mais de quase 83 mil insetos e assim por diante. Nós temos vertebrados 986 anfíbios, 4.388 peixes, 760 répteis, 1.924 aves, em torno de 720 mamíferos, dentro de uma taxonomia relativamente atualizada, vamos dizer assim, e assim por diante, né? 46.355 espécies da flora, né? Incluindo aí as plantas angiospermas, algas, briófitas, fungos e assim por diante. Tudo isso está interligado, interdependente. Quando a gente está estudando como pesquisador, cientista, nós não devemos bloquear a nossa mente e acharmos que esse assunto não nos interessa. Porque focados muito radicalmente no nosso objeto de estudo, nós não conseguimos perceber o nosso próprio objeto, como ele interage com o todo. E isso limita o nosso olhar. Então, em se tratando de espécies ameaçadas de extinção, existe, de fato, um
um histórico de apresentação de uma lista de espécies ameaçadas, oficialmente ameaçadas. Existe uma instituição chamada União Internacional para a Conservação da Natureza, que é a IUCN, que ela já vinha, há décadas antes do próprio IBDF, já vinha elaborando listas mundiais de espécies ameaçadas. E o Brasil, quando começou uma política, em 1968, para conhecer e reconhecer as espécies ameaçadas de extinção, ele contabilizou o país 44 espécies animais, né, ameaçadas de extinção. Isso ainda o antigo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, que veio dar origem ao IBAMA um pouco mais à frente. E a primeira lista lançada pelo IBAMA, então, foi em 1989. E aí, ou seja, a primeira em 68, a segunda em 89, e aí já continham, ou a lista já contemplava 206 espécies animais, né, sobre ameaça de desaparecimento, ou seja, ameaçadas de extinção, incluindo vertebrados e invertebrados, dos quais 7 já eram consideradas à época extintas. Um pouco mais adiante, já em maio de 2003, surge a segunda lista a partir da primeira normativa, ou seja, na verdade não foi a primeira normativa, foi a Instrução Normativa número 3, de maio de 2003, que ela contemplava aí os vertebrados como os anfíbios, as aves e também os invertebrados terrestres, além dos mamíferos e dos répteis, né? Essa lista contabilizou à época 395 espécies animais, né? E dentre eles, as aves vinham aí com 160 espécies, né? Os anfíbios 16, mamíferos 69, répteis 20. Só que essa lista ela pulou para 627 espécies no ano seguinte com a segunda normativa, que incluiu os invertebrados aquáticos e os peixes, né, que estavam ameaçados de extinção também. Então, isso contabilizou aí mais 154 peixes e 78 invertebrados, e essa lista aí, então, ela perdurou por muito tempo. Mas o que de fato é essa lista de espécies? A gente está tratando de espécies ameaçadas. O que significa? Ela é um instrumento de conservação da biodiversidade, né? No caso, para o governo brasileiro, onde se apontam, de alguma forma, as que têm sua existência em risco, essas espécies que estão em risco, né? E, portanto, elas têm um objetivo, que seria, dentre eles, orientar os programas de recuperação de animais ameaçados, trazer propostas de implantação de unidades de conservação, ou seja, quando um pesquisador ou alguns pesquisadores, ou de alguma forma, se descobre que determinada espécie extremamente ameaçada de extinção vive, unidade, seja ela de uso sustentável, de proteção integral, né? E também as listas elas servem também como referência para a aplicação das leis de crimes ambientais. Ou seja, a Lei da Vida, aquela lei de fevereiro de 1998, que prevê por isso é um instrumento jurídico, político também. E nessa lista, as espécies elas são classificadas, seja elas, infelizmente, como extintas, ou extintas na natureza, em perigo crítico de extinção, ou criticamente ameaçada, no estado de vulnerável, que é um estado também muito delicado, né, e outras categorias, como os dependentes de conservação ou baixo risco.
Vocês vejam, o tamanduá-mirim, que a gente mostrou, que é também chamado tamanduá de colete, melete, tem vários nomes, dependendo da região, né? Ele sequer está listado como vulnerável, ele não está na lista, né, como ameaçado. E eu coloquei ele como exemplo, provocando vocês nesse sentido, né? Então, o próprio Mocó, que está aqui perguntando, ó, qual é de fato, mas o que é de fato ali também não está listado, né? Eu acredito que está quase acabando o nosso tempo, mas tratando-se de literatura relacionada a espécies ameaçadas de extinção, o Instituto Brasileiro de Geografia, né, ele publica em 1989 um livro com fotografias contendo 42 espécies. Mas, na verdade, a lista, em 89, ela constava com 206 espécies ameaçadas. O fato era que não existia sequer imagem disponível desses animais ameaçados, né? Então, o saudoso, um amigo, colega, fotógrafo, Haroldo Paulo Júnior, né?